Eu sou o professor Marquinho de Biologia e hoje nós vamos ver a questão 44 que caiu na prova da FAMERP de 2021. Vamos para a análise do enunciado? A chamada Árvore da Vida, uma das ideias mais poderosas da biologia moderna, remonta a rabiscos feitos por Charles Darwin. Cada espécie moderna seria o produto de infinitas bifurcações na árvore evolutiva da vida, a qual dá uma ideia de como foram surgindo os seres vivos. A figura ilustra um dos rabiscos feitos por Darwin. Percebam que o enunciado traz uma atenção para esses rabiscos de Darwin, mostrando um desenho de árvore da vida. Aqui a intenção é trabalhar a árvore filogenética, cladogramas. Então aqui a gente está relembrando alguns pontos e algumas ramificações que Darwin já havia mostrado nos seus trabalhos. Então, diante disso, que tal a gente relembrar um pouco a teoria de Darwin, para aproveitar esse contexto? A teoria de Charles Darwin é evolucionista e ela é fundamentada nas ideias de seleção natural. E para explicar a origem, a transformação e a perpetuação da espécie ao longo do tempo, ele compilou todo esse material em um livro chamado Origem das Espécies. Nesse livro, Darwin deixa bem claro que o termo adaptação é o segredo da evolução. Adaptação para Darwin é essa aptidão a uma estrutura, uma função ou a um organismo inteiro a um ambiente particular. E como funciona isso, né? Para Darwin, se os seres vivos nascem adaptados no ambiente onde se encontram, eles são resistentes e conseguem sobreviver. Já se os organismos não nascem adaptados, eles são sensíveis e são selecionados naturalmente, são eliminados. Então, ou nasce ou não nasce adaptado. Quando a gente volta aqui a observar a questão, nós temos então no enunciado o seguinte pedido. No rabisco de Darwin, as bifurcações ou ramos surgem de um nó. Cada um dos nós corresponderia letra A seleção natural. Percebam que seleção natural é o termo dado a toda a teoria, a todo o contexto. Não em um ponto específico, como ele está querendo trazer aqui para a gente. Um ponto. A ideia aqui é a gente observar apenas um pontinho. Esse pontinho que precede a bifurcação, ou esse pontinho que precede essas três bifurcações, né? Seleção natural, então, não traz a nossa resposta. A letra B fala que cada um desses nós corresponderia a um ancestral comum. E aqui está a nossa resposta. Está a nossa resposta por quê? Para a gente entender melhor esse contexto, nós precisamos lembrar do conceito de dicotomia, que significa que em algum momento do passado, uma linhagem ancestral sofreu processos de especiação, originando dois ou mais ramos. E esses ramos são clados e nós estudamos na teoria da formação dos clados, ou seja, na cladogênese. Então o que nós temos aqui? Nós temos um ancestral indicado por essa haste e nesse pontinho aqui nós temos dois clados se formando. Então significa que aqui, esse nó, ele é o que diferencia o ancestral para uma espécie A e para uma espécie B que vieram de um ancestral comum. Quando a gente observa um cladograma, que também é conhecido como árvore filogenética, ou simplesmente uma representação gráfica da história evolutiva de várias linhagens de organismos, nós temos duas representações. Uma mais válida que essa que nós estamos vendo aqui, a letra A, e outra que nós não aceitamos com frequência porque ela vai eliminando organismos. O que eu quero dizer é o seguinte: o ancestral comum E deu origem a esse primeiro processo de especiação aqui, que formou a espécie A
e deu origem a um grupo de seres vivos que se ramificaram novamente, formando a espécie B, e um ramo de seres vivos que se ramificou mais 2 vezes, dando origem à espécie C e à espécie D. Então o que nós temos aqui no cladograma A é um ancestral comum, formando 4 descendentes. Já nesse cladograma B, nessa representação, a espécie A deixou de existir para surgir a espécie B, que deixou de existir para surgir a espécie C, que deixou de existir para surgir a espécie D. A única espécie que existe aqui, atualmente, é a D. Isso é uma evolução em linha reta. Não é assim que funciona a evolução. Do ponto de vista de Darwin, como nós estamos analisando aqui os rabiscos dele, a gente percebe que existe um ancestral comum que vai dando origem a novas linhagens de seres vivos. Por isso, essa árvore da vida, por isso essa árvore filogenética. Então, para a gente aproveitar essa questão até o fim, vamos analisar as outras alternativas para ir eliminando e aprofundando o nosso estudo. Olha o que diz a letra C e a letra D. Elas têm o mesmo erro aos caracteres adquiridos e ao uso e desuso dos órgãos. Essas duas teorias são lamarquistas, não são darwinistas. Lamarck também foi um evolucionista muito importante para sua época, que descobriu a hereditariedade, dizendo que características eram passadas de pais para filhos, inclusive característica que Darwin concordava. Lamarck acreditava que os caracteres adquiridos em vida eram passados para os seus descendentes. E conforme os seres vivos usavam seus órgãos, esses órgãos iam se desenvolvendo. E esse desenvolvimento entrava nos caracteres adquiridos que eram passados para os seus descendentes. Como a história da girafa, que ficava esticando o seu pescoço para comer as folhas do alto e, de acordo com o Lamarck, ela passava essa característica para os seus filhos. Darwin não acreditava dessa forma. Darwin acreditava que girafas nasciam com gene para pescoço grande e outras girafas nasciam com gene para pescoço menor. E aquelas que já nasciam com as características adaptadas, com o pescoço longo, sobreviviam com mais facilidade, porque comiam mais e automaticamente se reproduziam mais. Aquelas menos adaptadas, de pescoço mais curto, morriam com mais facilidade, porque comiam menos, ficavam mais fracas e se reproduziam menos. Então, tanto a letra C quanto a letra E fogem da pergunta porque está falando de teoria lamarquista. Já a letra E também vai contra a seleção natural. A deriva gênica é a oscilação de genes criando uma microevolução em uma situação que nós consideramos aleatória. Pode acontecer, pode não acontecer. A seleção natural, quando o ser vivo nasce adaptado, ele sobrevive. Ele só não vai sobreviver se ele não nascer adaptado. Então, a deriva gênica também não pode ser nossa resposta. Resumindo, as árvores filogenéticas são importantes para a gente entender a história dos seres vivos ao longo da sua existência. E a seleção natural, hoje em dia, faz parte da teoria sintética da evolução, que junta outros conceitos como mutações e variabilidades genéticas. Tudo isso junto forma o que nós chamamos de neodarwinismo, que explica melhor ainda o contexto evolutivo. Espero ter ajudado, obrigado por ter assistido até aqui. Se não é inscrito, se inscreva, ative o sininho para receber as notificações das novas aulas. Não esqueça de curtir e comentar para ajudar o professor nesse projeto, que é levar a biologia para o máximo de pessoas possíveis. E se tiver alguma dúvida ou sugestões de novas aulas, deixe nos comentários, que eu vou ficar muito feliz em responder. Beijos e abraços. Fui!